seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero estar convidando os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias. Creio que Deus tem algo importante hoje para nos falar, para nos orientar. Que nós possamos estar atentos naquilo que Deus Ele quer falar aos nossos corações. Abrem as suas Bíblias em Gálatas. Nós vamos estar fazendo leitura no capítulo 6. E esta noite é uma noite em que Deus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Ele quer nos levar a pensarmos um pouco nas nossas vidas, de como temos vivendo. Isso é muito importante. Sabe, a gente vive um tempo em que muitas vezes nós não temos conseguido fazer escolhas, nós não temos conseguido aceitar algumas situações, a gente não consegue aceitar mudança. E algo que eu tenho entendido nesse tempo, baseado na palavra de Deus, é que muitas dessas coisas, muitas vezes, tem a ver com nós. E esta noite eu quero falar um pouco a respeito disso. Quero falar de alguns sentimentos, e eu creio que esta noite Deus vai tratar em almas aqui neste lugar. Deus vai tratar em vidas. Talvez vá doer, mas como já diziam os antigos, o remédio que dói é o que cura, né? Os antigos falavam isso. Aquele remédio que dói um pouquinho, ele cura. Como dizia um professor meu, se doeu, pega que é teu. Porque é dessa forma que o Senhor nos trata, com amor. E eu quero trazer algumas verdades. E às vezes quando nós ouvimos algumas verdades que nos confrontam, nos fechamos. Mas a minha oração e o que eu queria pedir para vocês nesta noite é que vocês não se fechassem, mas que vocês abrissem o coração, para que Deus possa fazer a obra na vida de vocês, para que Deus possa transformar aquilo que precisa ser transformado. Amém? Vamos estar lendo aqui Gálatas capítulo 6. Ele diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas provê a cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o contribui. Aí ele fala, esse texto é o mais importante: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semeia, isso também se fará. Porque o que semeia a sua carne sofrerá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, se fará vida eterna. E não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. E se não houvermos desfalecidos. Então, quanto temos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Até aqui. E algo que eu tive falando algo sábado passado a respeito disso, e eu quero falar exatamente dessa questão. Que no versículo 7 diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, também se fará. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E eu falava sábado passado, não sei se vocês lembram, de nós olharmos para o tempo que nós estamos vivendo hoje, e muitas vezes quando nós olhamos para aquilo que estamos vivendo hoje, nós não gostamos, nós não estamos felizes, e muitas vezes por nós não estarmos felizes, nós não estarmos gostando, nós estamos olhando para os lados, achando alguém para culpar.
achando alguém para botar a culpa, achando uma desculpa. E nesta noite eu quero falar exatamente sobre isso, porque a palavra ela diz aqui que tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. E como eu falava esses dias, a forma que você está hoje, a forma que a tua vida está hoje, de repente você está decepcionado, de repente você está triste, né? De repente tem algo que não está legal na tua vida, entenda algo, a culpa é tua. Se você quiser vitória, se você quiser mudar as circunstâncias da tua vida, você tem que partir desse princípio. Dizer, a culpa é minha. Fui eu que fiz algo errado, fui eu que deixei de fazer algo certo, mas a culpa é minha. Porque se nós ficarmos olhando na volta, procurando culpados, criando situações, nos vitimando, nós não vamos sair da situação em que estamos vivendo. E a Bíblia ela nos fala isso. A Bíblia fala que nós somos e que nós vivemos hoje aquilo que nós plantamos ontem. E é interessante isso. Quantas pessoas muitas vezes têm vivido na depressão? E por que elas têm vivido na depressão? Porque elas têm vivido no passado. Elas têm vivido muitas vezes alimentando situações, circunstâncias, decepções, lutas, percas e tantas coisas ruins que infelizmente é natural na nossa caminhada. Todos nós passamos por circunstâncias ruins. Todos nós passamos por decepções. E Tiago ele vai falar que essas provas, que essas situações, elas nos fazem experientes, se nós sabemos lidar com elas. Então que nesta noite Deus quer começar a nos falar exatamente isso. Nós precisamos entender que o que estamos vivendo hoje é culpa nossa. Ah, mas o que o Senhor quer dizer? Porque Deus ele quer uma igreja forte, Deus ele quer uma igreja madura, Deus ele quer uma igreja que consiga vencer os obstáculos, que entenda, né, o que é resiliência. As pessoas acham que é cair e levantar e ter força para levantar, quando na verdade é você cair, levantar e aprender com aquele tombo. Falava isso semana passada também. Quantas vezes nós estamos caindo nas mesmas coisas, nós estamos tropeçando nas mesmas pedras, e porque nos levantamos e continuamos, achamos que somos fortes, achamos que, né, mas na verdade nós estamos deixando de aprender uma lição que Deus quer nos ensinar. Nós estamos deixando de aprender algo que Deus quer que nós aprenda, e nós não aprendemos. Nós nos levantamos, colocamos a culpa em outras pessoas, continuamos. Mas aí não há cura, aí não há o conhecimento. Conhecimento há, mas aí não há sabedoria, porque a gente confunde muito. A gente muitas vezes costuma a achar que tudo é uma coisa só, o conhecimento, a informação e a sabedoria. A sabedoria, amados, é aquilo que nós conseguimos colocar na prática. Quando eu aprendo algo, eu consigo colocar em prática na minha vida, eu consigo dominar aquilo, aí eu sou uma pessoa sábia. Mas até então, eu tenho uma informação, eu tenho um conhecimento, e essa noite que Deus quer falar é exatamente isso, porque essa questão de vitimação, ela é uma doença da alma. A pessoa que se vitimiza, ela é doente da alma, e ela precisa ser tratada. Ela precisa deixar Deus tratar. Como eu falei, pessoas vivem no passado, outras pessoas vivem na ansiedade, preocupado com o futuro. E são duas coisas que não nos pertencem. O que passou, eu não tenho como voltar lá e mudar. E o que está para acontecer pertence a Deus. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Mas como é que eu posso mudar o meu futuro? Vivendo o presente, vivendo cada dia que Deus te proporciona, vivendo cada dia que você acorda, glorificar a Deus e entender que aquele dia que Deus está te proporcionando, tu pode mudar a tua vida, tu pode mudar a realidade da tua vida. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui que a vida o que é? É aquilo que nós plantamos, e todos os dias nós estamos plantando.
Quem sabe lá atrás nós plantamos o que não deveríamos e hoje estamos colhendo coisas ruins. Mas hoje nós podemos plantar coisas boas para amanhã colher. É assim. É como diria o pastor Josué Gonçalves, né, o semear é opcional. Agora colher é obrigatório. Eu posso semear, eu posso plantar o que eu quiser. Mas depois, não adianta eu chorar, eu vou colher aquilo que eu plantei. Isso é natural. Isso faz parte da nossa caminhada, da nossa vida, e nós precisamos entender isso. Mas só que muitas vezes, quando a gente ministra isso e quando a gente fala, parece ser algo tão claro, parece ser algo tão óbvio, mas na prática, isso não é tão óbvio. Porque durante o dia, muitas coisas acontecem. Durante o dia, muitas questões chegam até nós. Alguns estudiosos aí dizem que um ser humano ele tem mais de 70 mil pensamentos por dia. E que 90% desses pensamentos foi de ontem. Aí a gente vê a dificuldade que a gente tem de viver o presente. De viver integralmente o presente, de viver 100% o presente. Porque aonde nós vamos mudar a nossa vida, onde nós vamos mudar as circunstâncias que nós estamos vivendo, é no presente, é no hoje. É no dia que o Senhor preparou para mim e para você, é nesse tempo. Não vai ser ontem, e não vai ser amanhã, é hoje. E muitas vezes, nós não estamos, como os jovens costumam dizer, não estamos nos ligando nisso. Estamos perdendo sono pelo dia de amanhã. Estamos perdendo sono por algo que aconteceu ontem. E não agimos. Ficamos bloqueados. Levantamos barreiras. E isso é algo que atrapalha não só a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, mas a nossa vida profissional, tudo aquilo que está na nossa volta. Atrapalha, né, um pai de família, uma mãe de família, atrapalha um estudante, atrapalha tudo. E isso é algo emocional, isso é algo da alma. Eu estava vendo esses dias quantas pessoas, muitas vezes estudiosas, advogados, médicos, eles muitas vezes entram em depressão. Sabe por quê? E eles não erram, e eles não entram em depressão porque eles não conhecem a sua profissão. Eles se perdem muitas vezes porque eles não conseguem controlar o emocional das suas vidas. Porque existem feridas na alma. E essas coisas, essas feridas da alma, só Deus. E quantas vezes nós estamos assim na nossa vida espiritual? Sabemos que temos um chamado da parte de Deus. Sabemos que Deus colocou um talento, um dom sobre as nossas vidas. E nós andamos, mas de repente nós paramos. E paramos por quê? Paramos porque muitas vezes nós não conseguimos controlar o nosso emocional. Nós não conseguimos vencer aquilo que está na nossa alma. Não conseguimos reconhecer, não conseguimos lutar contra isso. E aí nós preferimos fugir. Nós preferimos achar culpados. Nós preferimos dar desculpas. Quando na verdade nós deveríamos encarar a situação que nós estamos vivendo, encarar aquela dor que está no nosso coração, encarar aquela dor que está na nossa alma e colocar diante de Deus e prosseguir. Pedir ajuda a Deus e prosseguir. Senhor, eu não aceito essa situação para a minha vida. Então, partindo desse princípio, nós precisamos entender que aquilo que vivemos hoje é culpa nossa. É culpa nossa. E o que vai mudar os resultados da nossa vida, o que vai mudar os resultados da nossa vida espiritual, seja qual for a área da nossa vida, o que vai mudar os resultados é aquilo que nós estamos dispostos a fazer hoje. Aquilo que nós estamos dispostos a fazer no tempo que Deus tem nos dado. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Tem te vitimado? Mas eu estou assim porque o presbítero Ângelo isso. Estou assim porque o meu chefe é aquilo. Eu estou assim porque o Covid. Eu estou assim porque a prefeitura. E muitas vezes a gente está colocando
várias situações, quando nós deveríamos nos colocar diante de Deus, chorar, se quebrantar e dizer: Senhor, me dá força, porque eu preciso continuar. Eu não posso me colocar e me deixar levar pelas coisas que estão acontecendo na minha volta. Eu não posso me deixar levar pelos sentimentos que estão no meu coração. Sabe, um psicólogo, ele falou algo interessante, é bíblico. Ele disse assim: você é aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Ele disse que o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que é ilusão, sonho, pensamento. E ele fala que todo o pensamento que nós temos, tudo aquilo que nós pensamos, nós estamos treinando o nosso cérebro. E aí, quando eu vivo uma vida de vitimação, que eu sou coitado, eu não consigo, isso, aquilo, eu estou dizendo para mim mesmo: eu não consigo. E você não consegue, pelo jeito que tu está andando. Porque até a forma que nós andamos, a nossa postura, ela diz a respeito de nós. Você quer ver uma pessoa deprimida, você quer ver uma pessoa que está triste, ela anda cabisbaixa, ombro caído. Agora aquela pessoa que ela está bem, não que ela esteja bem, mas que ela está enfrentando as situações, que ela está forte, ela anda com os ombros largos, com a postura firme, com a cabeça erguida. Então a postura, ela fala muito. E também, por incrível que possa parecer, é o que nos motiva. Mas a Bíblia já fala isso. A Bíblia não nos orienta que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos, que nós temos que ter, que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. A Bíblia já nos ensina essas coisas. Porque todas essas coisas, de uma maneira ou de outra, elas acabam afetando na nossa vida, elas acabam afetando no nosso emocional. A Bíblia fala que o coração, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se nós não entendermos que existe algo que nós precisamos fazer para que haja uma mudança na nossa vida, para que haja uma transformação, um amadurecimento, porque nós estamos acostumados a orarmos e que Deus faça, que Deus largue um pozinho mágico, que Deus faça, mas existem coisas e mudanças que eu preciso fazer, existem passos que eu preciso dar, e parte do que? De eu reconhecer quem verdadeiramente eu sou. Eu preciso reconhecer que existem coisas na minha vida, que existem sentimentos na minha vida, que afetam a minha alma. Porque isso, muitas vezes, eles se tornam, como dizem os psicólogos, uma crença limitadora. O que é uma crença limitadora? Ela te limita. Ela te limita. Você não consegue chegar a lugares maiores porque você tem uma crença limitadora, que é um trauma, que é uma situação, que é uma luta, que é uma decepção, que ficou no teu coração, que dominou a tua mente, e você não vai fazer, você não vai à frente porque vai dar errado de novo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Eu não quero mais passar por aquilo, eu não quero mais passar por aquilo outro, e você fica ali, e se torna uma barreira. Se torna uma barreira. Por isso que chamam crença limitadora, ela te limita. Quando nós deveríamos entender se nós estamos com Deus, o Deus que nós cremos é um Deus ilimitado. É um Deus que a palavra dele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede Deus de agir ao meu favor, ao teu favor. Ninguém impede a Deus de fazer a vontade dele na minha vida e na tua vida. Deus é poder para isso. Quem impede Deus muitas vezes somos nós, que não damos o passo, que não tomamos a decisão, que não entendemos que nós temos que fazer algo, e nós não conseguimos fazer isso, que, como eu digo, parece tão óbvio, porque isso requer de nós, isso requer de mim, isso requer de vocês, requer o que? Uma postura, requer um reconhecimento de que existe algo em mim que está errado, existe algo em mim que precisa ser curado, e eu preciso encarar isso. Às vezes eu preciso olhar assim: eu preciso
entender que eu sou soberbo, e eu tenho que, essa soberba não pode mais fazer parte da minha vida. Mas às vezes eu não consigo olhar para isso. Eu preciso entender que eu não sou dono da verdade. Eu preciso mudar. E quando exige mudança da nossa parte, para existir mudança, precisa haver o que? O reconhecimento da minha parte. E quando eu não tenho esse reconhecimento, eu não consigo mudar. Porque é difícil tomar essa postura. Por isso que nós precisamos entender que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E nós precisamos plantar coisas boas na nossa vida, para que a gente possa colher coisas boas. Mas para que isso venha acontecer, eu preciso, primeiramente, olhar para mim e entender que algumas coisas em mim precisam ser mudadas. E eu não posso deixar esse sentimento de vitimação entrar no meu coração. Eu não posso deixar esse sentimento de vitimação entrar no meu coração. Entende? E eu não posso deixar que as pessoas coloquem esse pensamento de vitimação no meu coração. Porque isso só vai me atrapalhar. Isso só vai te trancar. A gente precisa ser homem de Deus, ser mulher de Deus. Entender que existe um Deus que nos levanta. Existe um Deus que nos dá força. Existe um Deus que conhece cada um de nós. Um Deus que enviou e que mora em nós, um Espírito Santo que nos aconselha, que nos consola, que nos orienta. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos deixar que esse sentimento de vitimação entre no nosso coração. Sabe, eu apontei algumas coisas, algumas características de pessoas que sofrem desse sentimento. Primeiro, olha só. Ela escolhe, olha só, ela fica sempre buscando, ela sempre fica buscando e não dá continuidade. Ela sempre fica buscando algo. Uma pessoa que sofre de vitimação, ela não consegue dar sequência naquilo que ela começa. É aquela coisa que a gente costuma falar da questão, no nosso meio evangélico, como é que é? Eu sempre troco, é palha de fogo, fogo de palha, como é que é? Fogo de palha, começa, e daqui a pouco consegue dar continuidade. A gente ora, agora vai, daqui a pouco não consegue se empolgar, não consegue dar continuidade, não consegue crescer. Essa é uma das características. Olha só, ele não investe nele mesmo, espera que os outros investem. Porque a pessoa que sofre dessa questão de vitimação, ela se acha a última coca do deserto. E ela espera sempre que os outros investam nela. Sabe? O que tem que ser maior que o teu objetivo? O teu investimento. Aquilo que você investe precisa ser maior que o teu objetivo. Porque para a gente alcançar algo, a gente precisa investir. Investir no meu crescimento pessoal, investir na minha vida espiritual, investir no meu ministério, eu preciso investir. Mas uma pessoa que sofre, ela não investe, ela espera que invistam nela. Vocês querem que eu pregue? Me dê uma Bíblia. Me dê aquele livro lá que eu quero. Eu vou falar com a tesoureira lá que eu quero fazer um curso, a igreja tem que pagar para mim. E às vezes a gente está assim. A gente quer que invistam na gente. Mas quem tem que investir em nós somos nós. E esse tipo de pessoa, ela faz isso. Sabe? Olha só, a vítima, ela quer ter prioridade e benefício em tudo. Pessoa que se vitimiza, ela quer ter prioridade em tudo. Ela quer ter benefício em tudo. É muito fácil a gente encontrar esse tipo de pessoa. Porque muitas vezes, e é muito fácil, amados, e você se torna tão vulnerável. Porque uma pessoa que age desse jeito, é muito fácil você dominar ela.
Porque é só você ver algo que ela gosta, algo que ela quer, algo que vai fazer bem, e você tem um fantoche na tua mão para fazer o que você quiser. Tem pessoas que precisam só de um tapinha das costas. Tem pessoas que precisam só de elogios. Se todo dia tu trabalhar no ego dela, no ego dele, e dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é isso, o quanto ele é aquilo, você tem alguém que você pode... A gente precisa ter esse segmento. Eu fico pensando naquela passagem de Paulo e Silas, em que aquela jovem, né, que tinha um espírito de adivinhação, diz que quando eles passavam, ela falava para eles: aí vai os homens de Deus. Ela elogiava Paulo, ela elogiava Silas. Mas a palavra diz que um dia Paulo repreendeu aquele demônio. Fico pensando, né, de repente nós, o cara passa e ela está todos os dias: aí vai os homens de Deus, nós vamos dizer: Deus te abençoe. Nós vamos gostar, porque aquilo ia trabalhar no nosso ego. Essa mulher é uma mulher de Deus, olha aí, está dizendo que eu sou um homem de Deus. Mas Paulo discerniu aquilo. Então nós precisamos entender isso. E precisamos cuidar disso na nossa vida, porque muitas vezes essas questões, elas têm a ver com feridas na alma. Elas têm a ver com questões emocionais, o elogio, o carinho, o reconhecimento que de repente você não recebeu dos seus pais, não recebeu na tua infância. Hoje você quer correr atrás, você quer buscar, e aí isso acaba sendo um combustível para você ir, mas só que isso não é a forma correta de você fazer. Você tem que fazer por amor, tem que existir algo voluntário no teu coração. Eu faço para a obra, eu faço para Deus, eu faço para glorificar o nome do Senhor. Eu não preciso de tapinha das costas, não preciso que os elogios me empurrem, não é os elogios que vão me empurrar, mas sim a graça de Deus, o poder de Deus sobre a minha vida. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai alegrar o coração de Deus, é isso que vai fazer de você um homem e uma mulher de Deus verdadeiro, que não se deixa levar por qualquer doutrina, que não se deixa levar por qualquer elogio, mas que faz a obra consciente de que você está fazendo para Deus. A Bíblia fala, o próprio Jesus diz: aquele que faz as coisas para receber os aplausos dos homens, Jesus diz assim, já recebeu o seu galardão. Não tem galardão no céu para ele. Então faça para Deus, tenha essa consciência, você vai ter mais paz. E eu escrevi outras coisas, ele diz assim, olha só, quando vê alguém, olha só, uma pessoa assim, quando ela vê alguém, né, bem sucedido, quando ela vê alguém crescendo, quando ela vê alguém, né, mudando de vida, essa pessoa critica. A pessoa que sofre de vitimação, ela critica. Isso aí tá porque ele é assim, sabe? Olha só, ela não aprende com os erros. Ela não aprende com os erros dela. Claro, é impossível, porque a pessoa que ela sofre desse sentimento de vitimação, ela nunca é culpada de nada. Não é ela que errou. Ela errou porque alguém fez ela errar. Ela está assim porque alguém deixou ela assim. Então não tem como mudar, porque o que nos faz mudar, amados, é quando nós reconhecemos as nossas falhas. Olha só, eu não vou mudar aquilo que eu tolero, eu nunca vou mudar aquilo que eu tolero. Não tem como eu mudar aquilo que eu tolero. Aquilo que eu acho que está certo, aquilo que eu prefiro esconder, eu nunca vou mudar. E isso vai acabar prejudicando. Vocês são jovens, entendam isso, porque isso vai forjar o caráter de vocês. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que a nossa opinião, cada vez, ela vale menos. Mas está assim porque nós, muitas vezes, nos omitimos a isso. Eu vou ficar quieto, vou deixar assim. Mas aí a ferida está aqui, no coração. Está machucando a alma. E aí começa a trabalhar no meu emocional. Eu preciso controlar o meu emocional. E eu escrevi outras coisas aqui, tipo assim, geralmente, isso aqui é forte, pai.
Geralmente a pessoa que sofre de vitimação, ela é soberba, arrogante e prepotente. Isso muitas vezes é uma autodefesa, para que as pessoas não se aproximem e não venham mexer na ferida, não venham mudar e não venham mexer nessa crença limitadora que ela alimentou, que ela guardou e que ela prefere viver assim. Neste limite, Deus não quer que nós tenhamos limite. Deus quer que nós rompemos esse limite e vá aonde Ele quer que nós vá. Vá com Ele, para que Ele venha nos conduzir. Mas nós precisamos disso. Mas eu quero seguir mais à frente aqui. Eu quero que vocês abram a palavra comigo em Provérbios, capítulo 27. Porque aqui tem uma forma de como é que nós vamos vencer isso. De como é que nós vamos conseguir vencer. Se nós entendermos o que Salomão escreve aqui. 23, versículo 27. Perdão, 23, versículo 7. Diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. E ele te dirá: come, bebe, mas o seu coração não estará contigo. Olha o que Salomão fala aqui. Assim como eu imagino. E aquilo que eu falava no início, nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós imaginamos. Nós somos isso. Qual tem sido os teus pensamentos? De que forma você tem cuidado das tuas emoções? Da tua alma? Você tem reconhecido que existem áreas da tua vida que precisam que Deus trabalhe? Que existem áreas na tua vida que você não tem força sozinho para mudar? Eu falei no início, esta noite, Deus quer curar almas. Deus quer trabalhar assim no teu interior aí, em situações que você guarda, que só você, Deus, sabe. Por quê? Porque essas coisas, elas vão te impedir de viver uma vida, de viver uma plenitude, de viver o melhor de Deus para a tua vida. Porque Ele fala, Ele diz assim, ó: porque como imaginou na sua alma, assim é. Aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que está no teu coração, aquilo que está na tua alma, é você. É você. Por isso que nós precisamos entregar a nossa alma a Deus. Nós precisamos entregar o nosso sentimento a Deus. Deixar que o Espírito Santo de Deus coloque uma luz e nos mostre de, ó, isso aqui precisa ser retirado, isso aqui precisa ser retirado, isso aqui precisa ser acrescentado, isso aqui precisa ser acrescentado. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos dessa luz do Espírito Santo em nós, a cada dia trabalhando nas nossas vidas, para que a cada dia nós vamos ser mais perfeitos, que cada dia nós vamos alegrar mais o coração de Deus, que cada dia nós vamos ser mais maduros. Mas para isso, nós precisamos abrir o nosso coração. A palavra fala, né? Filho, dá-me teu coração. Já que nós temos dado o nosso coração a Deus, nós temos deixado Deus operar nas nossas vidas, nós temos deixado Deus curar aquilo que precisa ser curado, ou ainda, nós estamos vivendo através daquilo que nós achamos que deve ser certo, através daquilo que nós achamos que precisa, que a nossa vida precisa, mas quando na verdade nós deveríamos entregar as nossas vidas a Deus, e deixar Deus trabalhar, deixar Deus moldar. Quantas vezes nós não conseguimos nos afirmar? Exatamente por isso, porque existem limitações em nós, que precisam ser colocadas na presença de Deus. E esta noite eu quero que vocês entendam isso. Eu sei que talvez não seja a palavra que vocês estivessem esperando, mas é a palavra que Deus me deu.
Nós precisamos entender, nós não podemos parar no tempo. Nós não podemos nos limitar por situações. Mas nós precisamos deixar que Deus trabalhe nessas situações, para que a gente possa crescer, para que a gente possa caminhar. A palavra diz que a cada dia as misericórdias de Deus se renovam nas nossas vidas. Aí muitas vezes eu cometi um erro, muitas vezes eu fiz o que não tinha que fazer lá no passado, e esse passado me acompanha todos os dias. Quando a palavra me diz que todos os dias pela manhã as misericórdias de Deus se renovam na minha vida. Se renovam na minha vida. Às vezes parece que nós lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, mas não vivemos, não vibramos com ela. Para pensar. Nós vamos dormir hoje, amanhã, quando nos acordarmos, as misericórdias de Deus vão estar renovadas sobre as nossas vidas. Mas nós preferimos, em vez de tomar posse dessa palavra, remoer. Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Agora o que vai ser? Nós preferimos acreditar naquilo que o inimigo, aquilo que Satanás está soprando na nossa mente. Quando a Bíblia também fala que Satanás, ele é o pai da mentira. A gente fala tanto essa palavra, toda essa palavra, mas parece que a gente não vibra, a gente não vê o poder que há nela, o ensinamento que há nela. Já imaginou? Quando esses pensamentos, essas situações vierem na tua mente e você declarar: Satanás, tu é mentiroso. Será que isso não vai? Isso é tomar posse da palavra. Por que eu falo isso, jovens? Para que vocês venham crescer. Muitas vezes no nosso meio ainda estão remoendo, estão sofrendo, estão preocupados por situações e não deixam Deus curar. As misericórdias de Deus, elas são renovadas nas nossas vidas todos os dias. Por que você carrega esse fardo? Por que você carrega esta culpa? Por que você fica se vitimando? Perdendo tempo, achando culpado, achando desculpas, quando você deveria estar buscando a Deus, quando você deveria estar servindo a Deus, quando você deveria estar se alegrando em Deus, quando você deveria estar vivendo a paz, que a Bíblia diz que excede todo entendimento humano, vivendo a alegria, o regozijo de estar na presença de Deus, de ser um cristão. Mas não, nós ficamos pensando, remoendo. Isso não vai ficar assim. Nós ficamos querendo, a gente pensa que está querendo justiça, mas na verdade nós estamos querendo fazer justiça. Nós temos um Deus que é justo. Tem um louvorzinho aí que diz que é meu advogado, é o meu Jesus. Ele é nosso advogado, ele é justo. Entrega diante de Deus. A mudança, ela precisa ser feita em mim. A mudança, ela precisa ser feita em você. E nós perdemos tempo querendo mudar o outro. Eu vou ficar um ano querendo mudar o Fábio. Eu vou mudar o Fábio, quando eu tenho que mudar. Porque no momento que eu mudar, eu vou saber lidar com as situações que estão me inquietando. Isso vai me trazer paz. Sabe, eu preciso levar inteligência às minhas emoções. E é isso que nos falta. Na verdade, nós reagimos às nossas emoções. E essa é uma forma errada. Nós não podemos reagir às nossas emoções. Mas eu preciso saber lidar com elas. Eu preciso levar inteligência para elas. Eu preciso controlar elas. E quando eu não aprendo essas coisas, quantas vezes a gente põe os pés pelas mãos, como você disse? Quantas vezes eu me deixo levar, falo o que não tenho que falar, tenho uma atitude que não tenho que ter?
Existem aí uns sábios e que diz que, eu não sei se você já ouviu essa frase assim, de quando algo acontece que mexe nas tuas emoções, diz assim, conta até 10. E aí, um psicólogo me falou que quando acontecem essas coisas, o nosso corpo, ele cria umas enzimas, e essas enzimas, elas vão para o cérebro, e o nosso cérebro, ele tem o lado emocional e o lado racional. As enzimas que vão para o lado emocional são menores, e elas chegam mais rápido. E aí quando tu conta até 10, diz que dá tempo das outras chegarem no lado racional. E aí você pensa de maneira racional. Mas pode ver que na maioria das vezes nós pensamos de forma emocional. A gente explode. Porque quando nós pensamos de maneira emocional, o que vai manifestar é aquilo que está na nossa alma. O que vai manifestar é aquilo que está no nosso coração. E nós vivemos num tempo, nós vivemos numa correria, nós vivemos num mundo em que todo tempo somos provados, em todo tempo somos confrontados, em todo tempo as pessoas querem nos humilhar, existe uma competição, existe uma luta, e isso muitas vezes cria estresse, isso muitas vezes abala o emocional das pessoas. Mas nós cristãos, nós temos um Deus que nos traz paz, nós temos um Deus que nos orienta, nós temos um Deus que está disposto a nos cuidar a cada dia. E esta noite é exatamente isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer trazer, quer nos levar a olhar para nós mesmos. Olha para ti, jovem, olha para o teu coração, olha para as emoções, olha para os teus pensamentos. Sabe, o Espírito Santo, Ele fala comigo aqui, quantas vezes você perde tempo remoendo coisas que aconteceram lá atrás. Deus quer que você entregue essas coisas no coração, que está no teu coração diante dEle. Não remoa, deixa Deus trabalhar. Abra comigo lá em Jeremias 31, versículo 25. Olha o que Deus quer fazer nas nossas vidas. 25 diz assim: porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Como é que está a tua alma hoje? É isso que Deus quer fazer. Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus pode fazer isso na minha alma e na tua alma. Mas por que isso não aconteceu na minha vida? Porque ainda você não colocou diante de Deus. Não deixe o passado te dominar. Não deixe o futuro tirar o teu sono. Vive o presente, vive o hoje de Deus. E o hoje de Deus, Ele quer curar a tua alma. O hoje de Deus, Ele quer que você olhe para dentro de si. Aprenda isso. Não queira mudar os outros. Mude você. O que você está vivendo hoje, a forma que está a tua vida espiritual hoje, a forma que está a tua vida profissional hoje, a forma que está o teu emocional hoje, é culpa tua. Leve isso. Leve isso. Porque é a partir daí que as mudanças vão começar a acontecer na tua vida. Já imaginou se todos nós tivermos esse pensamento? Se todos nós, não, a partir de agora nós vamos pensar assim. Aí eu vou mudar, o Fábio vai mudar, cada um vai mudar. E aí as coisas vão se encaixar. O problema é que se eu quiser mudar o Fábio quiser mudar a mim, não vai funcionar. O que vai funcionar é se eu me colocar diante de Deus, abrir o meu coração e pedir: Senhor, trabalha na minha vida.
Trabalha na minha alma, Senhor. Cura as minhas feridas. Restaura, Senhor. Essa noite o Senhor quer restaurar. Essa noite o Senhor quer trabalhar tremendamente no nosso coração. Não importa. Não se limite. Não deixe os sentimentos te limitarem. Entenda aquilo que eu te falei no início. Não é o conhecimento, não é a informação. Deus quer que nós sejamos sábios. Eu li 500 livros, eu fiz 500 cursos. O que você pratica de tudo isso que você fez? O diácono Fábio, ele leu ali, quando ele falou a respeito das ofertas, Coríntios capítulo 6, versículo 9. E ali diz que tudo aquilo que como é que é? Vamos abrir ali. Olha só como a gente pode trazer isso. E eu quero encerrar aqui. Segundo, né? Aleluia. Olha o que diz: digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. A verdade, amados, algo que a gente precisa entender, o que é aquilo que eu tenho aprendido. A gente sempre lê isso aqui quando a gente está recolhendo as ofertas, mas olha só, a gente precisa ofertar. Muitas vezes tem pessoas que buscam conhecimento, mas o que esse conhecimento tem ofertado? Eu sei isso, eu sei aquilo, mas aí o que você contribui ao próximo com aquilo que você tem de conhecimento? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A lei da oferta, amados. Eu tenho um conhecimento bíblico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas muitas vezes eu não consigo encontrar alguém na rua e falar de Jesus para ele. Porque aí a minha crença limitadora, a timidez, a vergonha me bloqueia. Então, não é só aquilo que nós temos de conhecimento, mas aquilo que nós colocamos em prática. Muitas vezes nós temos muito conhecimento racional, mas sabe o que faz o racional funcionar? O emocional. E o nosso emocional muitas vezes é fraco. Nós não temos domínio sobre ele. Aí nós não conseguimos expressar, nós não conseguimos colocar em prática aquilo que aprendemos. É bem assim que funciona. Isso nós precisamos entender. Às vezes é muito conhecimento, mas o meu emocional não me dá condições de botar para fora tudo aquilo que eu conheço. Porque as limitações que eu tenho na minha alma me bloqueiam. Eu pedi que o Ministério de Louvor venha para cá. Eu quero te dar uma oportunidade dessa noite, de você, enquanto o Ministério de Louvor vai estar ministrando louvor, você orar a Deus. Baseado naquilo que nós falamos hoje aqui. Reconhecendo que existem situações que te limitam. É você e Deus. Nesse tempo, nós não temos como fazer apelo, nós não temos como orar com você, e eu vejo isso no tratar de Deus. Porque Deus quer intimidade com cada um de nós. É um tempo que nós estamos aprendendo a buscar, é um tempo que a gente está aprendendo muitas coisas, sabe? Eu estava pensando esses dias, eu não sei quem estava no retiro de carnaval, e Deus me trouxe duas lembranças, e eu quero colocar. Uma foi a pregação do pastor Ronaldo. Eu lembro que a pregação do pastor Ronaldo trouxe toda a casa. E aí o pastor colocou algumas coisas que nos limitavam a buscar a Deus. O pastor começou a apresentar, levou uma bola,
a respeito do futebol, que às vezes a gente larga o culto para ir jogar um futebolzinho. O pastor trouxe o celular, o pastor trouxe televisão, trouxe travesseiro, trouxe várias coisas. E foi muito interessante aquilo. E outra palavra que me marcou muito foi uma palavra do pastor Kleber. O pastor Kleber, ele falou em Daniel, eu não me lembro o capítulo ou versículo, mas ele falava assim, ó, que neste ano a igreja faria coisas extraordinárias. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu estava lá no culto de bom, esse ano nós vamos fazer a nossa igreja nova. E aí naquele mesmo dia foi passado lá o projeto de lá do nosso acampamento. Esse ano nós vamos fazer o acampamento. Então a gente tem essa facilidade de pensar aquilo que nós queremos pensar, de pensar aquilo que está na nossa limitação, quando na verdade as coisas extraordinárias que nós iríamos fazer é o que nós estamos fazendo hoje. Ninguém imaginava que essa pandemia ia parar tudo. Eu não sei você, mas no início, quando isso começou, eu digo, agora o que vai ser? E aí nós começamos a fazer live. Era difícil ficar na frente do celular e fazer live. E nós começamos a aprender. E Deus começou a nos dar, e hoje nós estamos fazendo coisas extraordinárias, porque nós estamos evangelizando em lugares que nós nunca imaginamos que poderíamos evangelizar. Nós estávamos olhando na segunda-feira. Segunda-feira estava, não sei se ela é irmã do bispo lá dos Estados Unidos, da igreja Osleana dos Estados Unidos. Ela assiste toda segunda nossos lives. Sim, então lá de lá, o Lui nos assiste. Está assistindo agora o Lui. A minha família lá em Porto Alegre assiste. A gente começou a alcançar vidas que a gente nunca imaginava que poderia alcançar. E isso é algo extraordinário, que se nós seguisse da forma que nós estávamos, nós não íamos alcançar. E aí eu aprendi algo. Hoje, quando eu estava pedalando, eu estava meditando nisso. Eu digo, é verdade. Às vezes a gente tem facilidade de imaginar algo que vem da parte de Deus, porque eu creio que Deus usou a vida do pastor, do pastor Kleber para nos trazer essa palavra, mas nós trouxemos dentro daquilo que nós achávamos que deveria acontecer. E Deus queria mostrar algo que ia muito além. Nessa noite, Deus está dando uma oportunidade para que você abra o teu coração e que você possa ir muito além, que você possa ter discernimento para ver aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Mas para isso eu preciso me desprender das minhas limitações, da minha vontade, e procurar entender o que Deus quer que eu faça. Se coloca de pé nesse tempo. Comece a falar com Deus. Santo Deus.